Gêmeos, bem-vindo à tua leitura para setembro de 2022. Uma leitura para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura geral, que não vai ressoar com todos. Então, pega o que for para ti. Na descrição desse vídeo tem o meu Instagram. Se quiser me seguir lá, também posto algumas leituras. Tem também os links para os baralhos que eu uso, se quiser dar uma olhadinha. Certo? Vamos lá então. Gêmeos. O que é que Gêmeos precisa saber? Quando vir parar nesta leitura, Gêmeos. A Lua. O Trevo. E o Chicote. No fundo do maço, o Cão. A Lua fala de coisas misteriosas, de algumas coisas que a gente ainda não consegue ver com clareza. Né? Pode falar um pouco das sombras, dessa coisa meio... Então, eu não sei se alguém aqui que vem em busca de se conhecer melhor e aí vem aceitando esse lado sombra também e vem lidando com isso, porque com certeza não é coisa fácil, né, a gente lidar, aceitar esse nosso lado sombra. E aí com esse cão aqui que fala de amigo fiel, de alguém fiel, de lealdade. Também. Vamos ver o que mais. Gêmeos. O diabo. Nove de espadas. Oito de ouros. Rainha de espadas. Nossa, muitas, não. O sol. A temperança, a estrela, muitos arcanos maiores aqui. A força, 5 de ouros.10 de espadas, vou tirar as outras. O rei de paus. Sete de ouros. O carro. O 9 de paus. O as de espadas. Mais uma, então. Sobre o que é que nós estamos falando? Por favor, o que é que nós estamos falando? Os namorados. No fundo do maço, a sacerdotisa. Então,
A gente está falando aqui também do livre-arbítrio que a gente tem, do sentido do livre-arbítrio na vida da gente. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. O livre-arbítrio, ele existe, obviamente, que se por um lado a gente entende assim, tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser. Eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida, por tudo aquilo que não acontece na minha vida. Só que nesse sentido, a vida vai ficando muito pesada e a gente vai ficando muito severo com a gente mesmo. Porque a gente se culpa o tempo todo pelas coisas que acontecem, boas e ruins, e a gente, enquanto ser humano, tem tendência a muito mais perceber as coisas negativas que nos acontecem do que as positivas. E aí, por isso mesmo, a gente fica colocando um peso e uma culpa nos ombros da gente que não é da gente. Porque, claro, que a gente é responsável pelas nossas coisas, pelas nossas atitudes, é claro que o livre-arbítrio ele existe, mas ele existe no sentido de como eu vejo as coisas, de que forma eu lido com as coisas que me acontecem. Não no sentido de eu controlo tudo o que acontece. Na verdade, a gente não controla nada. A gente controla o que a gente sente com relação àquilo que nos acontece. Bom, como eu vejo isso. Ixi, derrubo tudo. Como eu vejo isso que me aconteceu? De que forma eu lido com as coisas que me acontecem? Nesse sentido é que o livre-arbítrio existe. E nesse sentido é que eu posso trabalhar as minhas sombras, aceitar olhar para elas no sentido não de me punir, de me julgar, de me achar alguém que não é capaz de ser melhor, que não é capaz de ser bom, que não é capaz de mudar aquilo que eu reconheço em mim, que eu não gosto. Ou eu não ser capaz, ou o fato de eu não ser capaz de ser alguém melhor, eu não ser capaz de evoluir financeiramente, eu não ser capaz de ser realmente alguém melhor, enfim. Tá? Não no sentido de me culpar e me punir, não me sentir capaz. Mas olhar para as sombras e perceber que elas existem, que elas fazem parte também de quem eu sou. E eu não sou o único ser humano aqui na Terra que tem sombra, todos têm as suas sombras, todos nós temos. O que a gente precisa é aprender que nós somos um conjunto que também engloba essas sombras. Nós somos luz, mas nós também somos as nossas sombras. E a gente precisa não só acolhê-las, como buscar iluminá-las. Inclusive, esse é o grande propósito. A gente reconhecer que a gente tem as sombras e não tipo assim, tudo bem, eu sou assim e essa é minha sombra e beleza, vou conviver com ela. Não, também não nesse sentido de aceitar e tudo bem, mas no sentido de tentar iluminá-las o quanto for possível para mim hoje. Porque existe aqui um medo, uma preocupação, um desgaste desnecessário, porque essa carta do diabo com essa carta do 9 de espadas, esse 9 de espadas é uma carta de estresse, de preocupação, de extrema preocupação. É alguém que não dorme direito, que não consegue nem pensar direito, porque pensa tanto, pensa muito, e essas coisas elas fazem muito mais, elas têm muito mais a ver com o jeito que tu pensa, que tu tá vendo as coisas, tá vendo elas, do que mesmo do jeito que elas são. Tem um medo excessivo aqui, tem uma preocupação excessiva. O 9 de espadas, ele fala até de depressão, de angústia, de tristeza, tá? E aí isso tem a ver, para muitos aqui, a gente está falando do lado financeiro, acho que
para a maioria, não sei se tem alguma coisa aqui. Mas enfim, né? Como para mim não existe uma coisa ou outra, uma coisa envolve a outra, porque somos seres inteiros e não fragmentados em, enfim, categorias, né? Mas a gente está falando aqui de um medo, uma preocupação que pode ter muito a ver com alguma coisa, com um avanço financeiro que vocês estão querendo ter, que vocês vêm buscando ter. Alguma coisa que vocês começaram a estudar, e aí existe um medo, uma preocupação e um receio de não conseguir dar continuidade nisso, ou de não ser tão bom quanto eu esperava, de não ser tão bom quanto eu pensava. Tem essa rainha de espadas que eu sinto aqui, que é essa rainha de espadas, é a energia de vocês, que embora seja uma rainha, não significa que seja uma mulher, é alguém com a energia dessa rainha de espadas aqui, mas que é uma energia, né? Pode ser homem, pode ser mulher. E eu sinto aqui que ela é uma rainha, ela é alguém muito inteligente. Ela usa muito racional, ela consegue racionalizar as coisas de forma a ver as coisas, a ver uma situação, se colocar fora dessa situação para poder observar com sinceridade. E é esse lado sincero e honesto é que vai fazer com que vocês obtenham essa iluminação de entender a importância de lidar com a luz e com as sombras e entender que isso não determina. As sombras que eu vejo em mim hoje não determinam quem eu sou, porque eu posso iluminá-las e mudar. E isso é uma escolha que eu tenho. E isso sim é livre-arbítrio. Essa carta da temperança me fala desse equilíbrio também. Desse equilibrar as emoções, desse equilibrar os pensamentos, de usar da inteligência para olhar para as coisas e ter um pouco mais de discernimento, aceitando que eu sou composta dos dois lados. Existe a escuridão e a luz em mim, e ambas fazem parte de mim, e tudo bem. Porque eu posso mudar e clarear isso. Tá, e aí a força aqui, essa luta, esse entendimento de que eu lido com isso dessa forma, e muito embora isso seja alguma coisa difícil de eu aceitar, eu sei que isso é uma coisa que eu consigo mudar. As crenças que eu tenho de que eu talvez não seja capaz, ou de que eu tenho lutado muito e ido em busca desse lado profissional de sucesso, eu tenho tido dificuldades, talvez eu não consiga. Existe um estar preso aqui a essa ideia de escassez, de não merecimento, de não conseguir, talvez, sair de uma situação dessa situação aqui. Tá? Eu acredito aqui que o medo maior tem a ver com isso, com o lado, eu já falei, né, do lado financeiro. E aquele medo excessivo, aquele pensamento excessivo, tem tudo a ver com uma dificuldade financeira que vocês possam estar passando também. Para alguns tem muito a ver com uma dificuldade financeira que vocês estão passando. Mas a carta da estrela, ela é uma carta que fala de esperança, de uma luz no fim do túnel. Então, quando eu me vejo nesse lugar sem saída, a melhor saída é o quê? É olhar para dentro, porque eu tenho as respostas. No equilíbrio entre luz e sombra, eu sei que eu tenho a luz que vai iluminar essas sombras e eu vou conseguir vencer isso dentro de mim, usando essa inteligência para hoje ver essa situação que eu preciso pelo lado mais racional das coisas. Existe uma finalização aqui que para mim aqui está muito claro que é uma finalização dessa preocupação excessiva com o financeiro, com o material. Será que isso vai dar certo? É uma finalização que tem a ver com esse momento aqui. Essa finalização
é desse ciclo aqui de escassez. É esse me identificar com as sombras é que me deixavam com medo de avançar. Me identificar com as sombras, o medo da não aceitação, o medo disso que eu estou fazendo aqui não ser bom o suficiente para não ser aceito, não ser bom o suficiente. Tem a ver com isso. Essas são as minhas sombras. O medo de não ser aceito, o medo de eu estar fazendo as coisas e não dar em nada, porque eu já comecei muitas vezes e não cheguei a lugar nenhum, porque eu já comecei muitas vezes, mas acabou que não deu em nada. Não senti que as pessoas confiavam em mim. Só que não são as pessoas que têm que confiar. É tu que tem que confiar naquilo que tu está fazendo. Porque a partir do momento que tu te torna autoconfiante, que tu tem certeza daquilo que tu está fazendo, ninguém vai te dizer o que tu deve fazer. Aqui tem muito, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. As sombras que tu tá reconhecendo aí, aquele chicote ali, que são essas coisas dolorosas, essas coisas dolorosas é tu te dando conta que essa preocupação, a preocupação dos outros verem a minha sombra, que me travava, me deixava com medo de avançar. Mas com essa temperança aqui com a estrela, não existe. É a luz que tu precisava, é a iluminação que tu precisava para tu entender que todo mundo tem sombra e que não é uma questão de esconder, é uma questão de, se tiver que mostrar, eu mostro mesmo, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito. Eu vou errar em algum momento, tu vai errar em algum momento, todo mundo erra em algum momento. Não é porque eu tô fazendo determinada coisa hoje, aquilo ali tem que ser perfeito, eu não posso errar uma palavra, eu tenho que conjugar os verbos perfeitamente, eu tenho que falar correto, eu tenho que estar super alinhado, porque senão eu não vou ser bem aceito, se eu não falar com eu tenho que ser o melhor. Sim, a gente tem que sempre buscar ser o melhor, iluminar essas sombras que fazem parte de todos nós, como a gente já falou. Sim, mas a gente não pode deixar que isso nos paralise tanto, que isso tome um espaço tão grande na vida da gente, que a gente tenha medo de avançar e colocar uma coisa que vai te trazer, pode te trazer muito retorno, inclusive financeiro, simplesmente, inclusive não, né? É financeiro, a gente está falando aqui para muitos do lado financeiro, porque tem essa carta do 5 de ouros aqui que fala disso, de escassez, de miséria, de pobreza. É tu saindo dessa pobreza, dessa miséria, dessa escassez, entendendo que existe esse lado escuro, mas que existe também alguém disposto a clarear e iluminar. Tá? A estrela é uma carta muito positiva, que fala de alguém sendo... Tem até um reconhecimento aqui em relação ao que vocês estão fazendo. E aí eu não sei se alguém aqui, em algum momento, vocês vão receber uma proposta, uma oferta de alguém, tá? E aí nessa oferta, nessa proposta, é que vocês vão aceitar que existe, vocês vão precisar usar esse livre-arbítrio para aceitar que eu avanço, ainda que eu não seja a pessoa perfeita. Eu posso auxiliar as pessoas com relação às suas crenças, ainda que eu também tenha algumas crenças. Eu posso sim auxiliar as pessoas a partir da minha história, apesar de eu ainda ter coisas para curar em mim. E aí eu consigo lidar com isso. Muito embora eu não seja perfeito, eu já posso sim dar os primeiros passos naquilo que eu já conheço e naquilo que eu já entendo. Então eu não sei se tem alguém aqui que vai fazer uma proposta, tá? Porque tem alguém aqui te oferecendo alguma coisa, ou tu oferecendo alguma coisa para alguém, perdendo medo e oferecendo talvez alguma coisa para alguém nesse sentido, tá? Tem uma coisa aqui de cansaço também,
que eu sinto que é esse, que pode ter a ver com isso, cansado de lutar sozinho, preciso de um apoio, de um auxílio, e aí vou em busca de uma parceria, uma sociedade que possa me auxiliar e me ajudar aqui. Seja como for, existe um esclarecimento muito grande com relação a essas coisas, com relação àquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso aceitar e aquilo que eu preciso, aquilo que eu já posso mudar e aquilo que eu preciso carregar comigo até que eu tenha condições de lidar com isso e de mudar isso do jeito que precisa ser mudado. Porque, mesmo a gente reconhecendo as sombras que a gente tem, nem sempre a gente vai conseguir imediatamente iluminá-las. Muitas vezes a gente precisa aceitar que elas estão ali e carregar, andar com elas por um tempo até que a hora certa de iluminá-las chegue, tá? A gente tem aqui a sacerdotisa aqui no fundo, a gente já falou dela também, e alguém pode estar trabalhando aqui com alguma cura energética, pode ter a ver com isso, alguma coisa mística, holística, enfim, não sei. Certo? É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.